Filipenses 2, do 5 até o 11. Eu vou manter a leitura na versão revisada. Os irmãos poderão acompanhar conforme a projeção. Diz assim a palavra de Deus: Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus, portanto, abençoe essa palavra lida aos nossos corações. Uma das razões que fez eu trazer esta mensagem, preparar, foi justamente uma lembrança de um pastor saudoso, Isaltino Gomes Coelho Filho, com quem eu aprendi bastante. Certa vez ele estava pregando num congresso de jovens de uma convenção batista, salvo engano, do norte do país, e ele pregou após a sua exposição bíblica. Um dos líderes disse assim: nós não ligamos para a doutrina não é importante. O pastor Isaltino, quem conhece sabe muito bem como ele era, ele voltou ao púlpito, pegou o microfone de volta e fez a seguinte pergunta apenas: sem doutrina, que Jesus nós temos ou teremos? Isto para mostrar que a doutrina é importante. E eu quero me pautar na palavra de Deus para falar sobre esse modelo supremo que é Cristo Jesus. Os primeiros 4 versículos do 2º capítulo de Filipenses foram escritos para incentivar a igreja a viver a fé cristã sobre o impacto total do ministério da Trindade. De acordo com a sua versão, você vai observar o encorajamento de Cristo, a participação do Espírito e o amor de Deus. A gente percebe, visualizar, está patente a Trindade nestes 4 primeiros versículos em relação à menção. E Paulo vai concluir nesse trecho, dedicado à unidade da igreja, apresentando um exemplo comovente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, durante o seu ministério, seguido da sua gloriosa exaltação. Agora, com esse texto lido, é apresentado Cristo Jesus como um ser moral ou ético. E o principal apelo do apóstolo Paulo é que haja disposição, é que haja um sentimento semelhante ao de Cristo Jesus. Aquele mesmo sentimento que governava o coração de Cristo deve também governar o nosso coração, sempre voltado para a pessoa de Deus, porque o objetivo é fazer tão somente a vontade do Pai. E eu penso que, certamente, considerando João capítulo 15, que Jesus intercede pelos seus, ele certamente está incluso essa intercessão em relação a esse governar do seu povo, para que haja essa disposição ou o mesmo sentimento que houve nele. Em primeiro lugar, nós aprendemos que Jesus Cristo, ele é o nosso modelo porque ele pensa nos outros e não em si mesmo. Vejamos no verso de número 5. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo. Cristo, na verdade, é o maior incentivo para a vida de humildade, de autonegação e amor. Muitas vezes, no cenário evangélico, o que chama muita atenção é justamente as pessoas que estão em destaque. São pessoas renomadas, famosas, são pessoas, enfim, que têm uma projeção tão grande, os holofotes estão sobre elas,
que elas se sentem estrelas. E as pessoas já não têm sequer acesso, porque elas começam a ser endeusadas, quando na verdade não deveria ser assim. Agora, aqui a gente observa no texto bíblico que o sentimento de Cristo refere-se a uma atitude demonstrada pelo próprio. Uma atitude de humildade, de autonegação, como eu já mencionei, de amor também. Já existia neles, isto é, nos crentes em Filipos, esta disposição, porque a igreja em Filipos era uma igreja muito boa, era uma igreja não perfeita, mas uma igreja que Paulo realmente se alegrava no Senhor pela existência dela. Era uma igreja que se preocupava não apenas com o apóstolo Paulo, mas com os outros missionários. É só ler a parte final desta epístola. E é interessante que a gente precisa ter esse mesmo sentimento que pertencia a Jesus, porque estava em Cristo. E se nós estamos também em Cristo, nada mais normal ou natural que tenha a mesma atitude, o mesmo sentimento, a mesma disposição de Cristo. Desta forma, a gente pode dizer, será uma disposição ou uma atitude cristã, não uma atitude carnal, movida pela nossa própria natureza pecaminosa, mas realmente e essencialmente uma atitude cristã. Há um apelo aqui. E qual é este apelo? O apelo é para que eles ativassem ou reativassem esse sentimento entre si. Em resumo, eles deveriam demonstrar entre si, nos seus relacionamentos, no seio da igreja, o sentimento que já tinham como pessoas que estão em Cristo Jesus. Eles são encorajados a porem em prática na vida da igreja a disposição engendrada em seus corações pela comunhão com Cristo. Porque se nós mantemos uma comunhão com o Senhor, isto realmente vai ficar patente aos olhos de toda a comunidade de fé, ou comunidade cristã. No versículo 6, observe que diz aqui, o qual subsistindo em forma, indica não apenas a existência, mas também a possessão. Jesus possuía a divindade, uma divindade a qual ele não renunciou ao se formar homem. Não sei por que algumas pessoas se desviaram da doutrina cristã e chegaram a pontuar de que Jesus, ao assumir a forma humana, ele abriu mão da sua divindade. Em nenhum momento Jesus deixou de ser Deus homem, ou seja, 100% Deus, 100% homem. Homem, porém, sem pecado, como nós vamos frisar um pouco mais à frente. Quando menciona essa expressão forma, subsistindo em forma, é Deus em forma essencial, de uma forma assim inalterada, imutável. É isto que a Bíblia diz. Mas tem uma expressão que na minha Bíblia é um tanto mais rebuscada, que diz assim, o qual subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, isto é, ele deveria se agarrar, porque vejamos bem, se Jesus é Deus, está na glória com o Pai, juntamente com o Espírito Santo, a essa harmonia, nada lhes falta, inclusive Deus, assim mesmo como a Trindade Santa, não tem nenhuma carência de culto, eles não precisam de culto, e se as pessoas não o cultuarem, eles não vão se sentir diminuídos, pelo contrário, nós seres humanos que precisamos cultuar o Ser Supremo Celestial. Essa questão de adoração é uma necessidade nossa, e se a gente não adorar a Deus, a gente vai criar ídolos diversos em nosso coração, e não foi à toa que Calvino disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. A gente acaba criando ídolos. E, pasme, mesmo convivendo no seio religioso, vez ou outra, a gente observa pessoas criando ídolos de diversas formas e maneiras. E, desta forma, Jesus não tem a primazia na sua vida, porque isto é um fato. E quanto a fatos, não há
a argumento. Mas diz aqui que ele deveria se agarrar, algumas versões traduz como usurpação. Se a gente entender corretamente, esta passagem toda no versículo 6, indica ou significa que ele desistiu do estado privilegiado em que se encontrava no céu, mas não abriu mão da sua divindade. Ele vai trocar essa divindade, esse estado, deixar de estar nessa esfera celestial para vir na terra e assumir essa forma humana, porém sem pecado, demonstrando assim a sua humildade, que indicava a privação e serviço sacrificial aqui na terra. Se a gente analisar bem, é um contraste entre o primeiro e o segundo Adão. Quando a gente lembra e pensa no primeiro Adão, a gente se reporta lá a Gênesis capítulo 3, versículo 5. Adão tentou ser igual a Deus, mas Jesus abriu mão de privilégios e poderes que por direito lhe pertenciam. Veja a diferença entre Adão, o primeiro Adão e o segundo Adão. Jesus abandonou-os voluntariamente por amor aos homens, tudo isso para o bem de outros, em outras palavras, para o nosso bem. Se em primeiro lugar ele pensa nos outros e não em si mesmo, de acordo com o versículo 5 e 6, em segundo lugar, no versículo 7, ele serve, isso mesmo, serve. É curioso que vez ou outra a gente ouve aqui acolá o seguinte: eis aqui um grande servo de Deus. Não faz sentido, não bate uma coisa com a outra. Porque, literalmente, e aqui não é diferente, quando ele assume a forma de servo, ele é um escravo. E o escravo não tem vontade, o escravo não tem direitos, tem deveres. O escravo, ele tem que fazer o melhor para o seu senhor, o seu amo, o seu dono. Esta é a grande verdade. Mas a gente quer, vez ou outra, romantizar, e a gente ouve frases desse tipo. Esse é o naipe. Este é um grande servo de Deus. Para com isso, menos. Sejamos igual a Cristo, humilde. Ele abriu mão de privilégios. E hoje, o que mais encontramos? Crentes querendo conquistar, avançar, ainda que tem que pisar em várias pessoas para galgar uma posição social, por exemplo. Fazer os outros de escada para conseguir poder, para ter mando, e consequentemente vai haver desmando. A gente gosta de aparecer com personalidades, políticos, pessoas famosas, para mostrar que nós somos importantes, porque nós estamos diante e perante gente também grandes. Não vou dizer que são importantes, porque, de acordo com a posição na sociedade, eles têm também uma responsabilidade muito grande para com as pessoas às quais elas lidam ou relacionam. Mas, vez ou outra, a gente observa isto. Eu não vejo, não é que para a gente precisa fazer isto, tirar selfie com o moribundo quando a gente estiver alimentando alguém. Eu, particularmente, na região serrana, naquela tragédia, na maior tragédia, portanto, natural que houve no Brasil, eu estava na região serrana. O que mais tem é relatos, retratos, fotos, registros de pessoas fazendo a limpeza das casas que tinham sido varridas, estavam cheios de lamas, e as pessoas param para a foto, dá aquele sorriso, vê o melhor ângulo, é este lado, é este, vira, quer aparecer da melhor forma possível, porque está ajudando as pessoas. Gente, a nossa congregação, eu não trabalhei sozinho, a nossa congregação batista em Bom Jardim, ali depois de Nova Friburgo, trabalhou de uma forma incansável e fez coisas grandiosas, não por causa de nós, mas por causa do poder de Deus através de nossas vidas, porque nós nos colocamos para servir literalmente as pessoas e não buscamos
em um momento holofote. Se houver algum registro de algum crente da congregação de Bom Jardim, isso foram outras pessoas que tiraram, mas não veio da nossa parte, porque nós estávamos muito ocupados em acudir aquelas pessoas que tinham perdido tudo, pessoas, parentes, casas inteiras, seus negócios, enfim, tudo praticamente em suas vidas. Mas aqui no versículo 7 diz que esvaziou-se. Esse esvaziamento não foi a desistência, como já disse, da divindade, mas a aceitação da servidão, porque o emprego aqui é de que ele é um servo, isto é, um escravo. Eu gostaria de ler João 17, versículo 5, para que você venha entender. 17,5 fala que Jesus ocultou a sua glória, porque diz assim: agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Se a gente comparar este versículo, João 17,5, com Lucas 9,32, quando diz assim: ora, Pedro e os que estavam com ele se haviam deixado vencer pelo sono, despertando, porém, viram a sua glória e os dois varões que estavam com ele. Ou seja, a gente vê Jesus ocultando a sua glória quando a gente compara João 17,5 e Lucas 9,32. Ele não abriu mão da sua glória em hipótese nenhuma. Cristo não se esvaziou, nem poderia se esvaziar de sua divindade, quer na preexistência ou em qualquer outra época. Até mesmo quando ele foi introduzido na história, ele não abriu mão da sua glória ou ainda da sua divindade. E esta passagem não diz, então, que Cristo entregou ou abriu mão da sua divindade, a fim de se tornar homem. Contudo, como é que Deus poderia se despir da divindade? Pensamos rapidamente aqui. A gente pensa em despir nossas roupas. A gente vai, tira a roupa, no meu caso, o paletó, eu tiro o paletó, depois eu coloco de volta. Gente, divindade não tem como se despir. Ele é Deus o tempo inteiro, o tempo todo. Ele não deixa de ser Deus em hipótese alguma, porque a divindade não é um paletó, como esse exemplo grosseiro que eu dei, mas também a divindade não é uma capa que possa ser despida e mais tarde vestida de novo. Esta é a grande lição que nós temos aqui nesse texto. E Jesus devia desistir de quê? De privilégios ou abrir mão de uma situação favorável, mas ele não podia abrir mão da sua divindade ou ainda não podia pôr de lado a sua natureza divina. A expressão aqui servo, que eu já mencionei que é escravo, e aqui Paulo adota esta mesma forma de escravo, porque Jesus pensou nos outros e se tornou um servo, digo escravo. Paulo vai acompanhar os passos da humilhação de Cristo Jesus. Primeiro, esvaziou-se, colocando de lado o uso independente dos seus atributos divinos. Segundo, tornou-se humano permanentemente em um corpo físico sem pecado. Por isso é impróprio dizer que nós somos que nem Jesus, humanamente falando, ou seja, só dentro dessa perspectiva do lado humano. Por quê? Jesus não é humano como nós. Ele é mais humano. Ele é mais humano. Porque na humanidade nós só tivemos 3 homens, vou dizer assim, puros: Jesus, partindo de trás para frente, Adão e Eva antes da queda. Só temos esses 3 exemplos de homens puros. Tirando Adão e Eva, o casal, nós só temos Jesus. E Jesus é mais humano do que a gente é. A diferença também, é claro, que a gente tem essa natureza pecaminosa. Então não pense que Jesus era semelhante a nós, porque ele não tinha essa natureza pecaminosa. E quando fala que ele era mais humano, a gente precisa salientar algo. No meio evangélico, quanto mais ostentação, quanto mais exibição de poder,
melhor é para a pessoa, porque ela vai usufruir, vai ter proveitos pessoais, etc. e tal. Mas acontece que a gente não pode usar este artifício. A gente precisa entender que é necessário fazer o quê? Ter uma atitude de humildade e perceber que a gente tem que ser semelhante a Cristo e desejar ser tão humano quanto Ele. Porém, sem essa, a gente não tem como ter a exceção ou deixar de ter essa natureza pecaminosa, mas no sentido de ser mais humano cada dia mais. Porque a gente quer ser, sabe o quê? Mais espirituais. Espirituais nós já somos, irmãos. Nós somos seres espirituais, mas nós precisamos ser mais humanos a cada dia. Precisamos nos humanizar. E alguém vai dizer assim, que coisa fora de nexo, sem lógica. Como assim? A gente passa por uma pessoa que é feito à imagem e a semelhança de Deus. E a gente não o enxerga, a gente não vê ele como ser humano. A gente sequer consegue ver no moribundo, por exemplo, a dignidade do ser humano pelo fato de ter sido feito à imagem e semelhança de Deus. A gente talvez nem se considera um semelhante, porque ele está muito distante da nossa realidade, ele não faz parte do nosso mundo, do nosso universo. Uma pessoa pobre, maltrapilha, por exemplo, não tem vez, porque realmente não tem nada a nos oferecer. E muitas vezes, dentro dessa maneira de querer ser mais e mais espirituais, nós ultrapassamos limites e queremos obter vantagens. Como somos interesseiros, eu vou ajudar fulano de tal, porque ele vai poder me ajudar lá na frente. Uma mão lava a outra, diz o ditado popular. Mas coisa boa é ajudar quem não tem condição alguma, em qualquer tempo, de lhe dar nada, porque você vai realmente agir de uma forma desinteressada, mas interessada na pessoa, enxergar como ser humano, como de fato é, e à medida que você tem essa atitude, essa disposição, você, como já é um ser espiritual, se torna o quê? Mais humano que nem é Jesus. Que nem é Jesus. Porque Jesus não fazia vista grossas para pessoas as quais nós fazemos. Um certo homem nos Estados Unidos da América passou 37 anos na prisão, inocente. A gente toma conhecimento e fala, e daí? Não é comigo? Não é meu parente? E daí? Uma pessoa falece, e daí? Eu estou vivo? Não tem nenhuma diferença, não faz diferença alguma na minha vida. Mas não é bem assim que a gente precisa se ater. A gente precisa ter essa postura, tendo Jesus como modelo. Jesus vai usar o seu corpo para ser servo. O nosso corpo, e quando falo corpo, todo o nosso corpo e espírito precisa ser colocado a serviço da igreja, a serviço de Deus, consequentemente. Agora, que bom seria se todos os crentes, sem exceção, fossem servos, literalmente falando, pessoas dedicadas, pessoas que sejam operosas na obra do Senhor. Agora, o que nós observamos, não apenas no nosso Arraial Batista, mas nos demais arraiais, que fazem parte desse cenário religioso, somente uma porcentagem das pessoas trabalham, arregaçam as mangas e trabalham, faz e acontece. E uma parte, se não a maioria delas, não fazem absolutamente nada. Terceirizam o serviço cristão. Já há quem faça, os pastores, os diáconos e outros mais. Eu não preciso. E acha que pelo fato de entregar dízimo e oferta, já está terceirizando essa parte e não lhe cabe mais nada. Pelo contrário, precisa fazer que nem Jesus, usar esse corpo para ser servo, para fazer a vontade de Deus. E o corpo de Jesus foi levado à cruz e ele morreu o quê? Voluntariamente. Mas diz o texto ainda no versículo 7, na parte final, que tornando-se semelhante aos homens, Jesus foi efetivamente o homem, Jesus se fez real e verdadeiramente o homem. E Jesus talvez receberia um puxão de orelha de cada um de nós. Ele se coloca à disposição de pessoas de todo tipo. Como assim?
A gente só quer ficar bem na fita, ou na foto, ou na selfie, com pessoas ditas importantes na sociedade. Mas Jesus, ele se coloca à disposição de todo tipo de pessoas, pecadores, meretrizes, coletores de impostos, enfermos e assim por diante. Às vezes a gente não quer ficar perto de pessoas malquistas na sociedade. O que a igreja vai pensar? Nem para evangelizar você tem que tomar muito de cuidado, usar com descrição e prudência, porque as pessoas podem achar que você, enfim, está ali naquele meio, na roda dos escarnecedores, mas não é bem assim não. Jesus certamente, se estivesse nos nossos dias, não numa quarta-feira, porque quarta-feira certamente estaria na casa do Senhor, mas durante a semana, sem dúvida alguma, Ele estaria justamente nos lugares onde nós não vamos, onde nós não pisamos, e onde nós não sabemos sequer a realidade das pessoas. Mas dentro, de uma forma mais confortável, dizemos assim às vezes, ainda que não venhamos externar, verbalizar, as pessoas não querem nada com Jesus. Ora, se a gente que deveria ir pregar o Evangelho, testemunhar no meio deles, apresentar Cristo Jesus, nós não vamos, e são eles que não querem nada com Jesus. É por isso que, vez ou outra, a gente fica espantado, quando de repente a gente não fala de Jesus para uma pessoa ou outra, porque acha que não tem jeito, ou que não merece, de fato ninguém merece, mas a pessoa não merece, e depois ele fala, olha, hoje eu sou um cristão. Cristão? A pessoa fica surpresa. Uma outra pessoa falou de Jesus, mas você não abriu a boca para viver Jesus de corpo e alma, vou dizer assim, encarnar esse Evangelho. Em terceiro e último lugar, vou ser agora breve, em terceiro lugar, ele sacrifica no versículo 8, é isso mesmo, versículo 8, e achado na forma de homem, humilhando-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, ele se sacrifica. Esse ato da humilhação de Jesus é voluntária, mas não parou na encarnação, continuou até as profundezas desonrosas da morte pela crucificação. A si mesmo se humilhou, diz o texto. Ele pôs de lado todos os direitos pessoais e seus interesses a fim de assegurar o bem-estar dos outros, inclusive o nosso próprio bem-estar. Muitas pessoas, meus irmãos, estão dispostas a servir aos outros desde que isso não lhes custe nada. Não custa coisa alguma. Se puder, pode contar comigo. Mas se custar alguma coisa, não conte comigo. Porque é muito mais cômodo ficar em casa, meus irmãos, no sofazinho, assistindo televisão, com inúmeros canais, toda hora mudando para lá e para cá, do que se colocar à disposição de pessoas, crentes ou não crentes, para servi-los. Porque servindo essas pessoas, nós estaremos servindo a Deus. Mas não nos enganemos, se nós não servimos pessoas, automaticamente não estamos servindo ao Senhor. Jesus, ele entrega a sua vida de uma forma voluntária, pelos pecados do mundo, e quem tem uma atitude de submissão, a gente aprende que não evita sacrifícios. Jesus fez sacrifício, ele se sacrifica, nós temos que, num bom sentido, não para alcançar a salvação, mas porque já somos salvos, fazer um tipo de sacrifício, abrir mão de alguma coisa, para que outras pessoas venham conhecer o mesmo Jesus, o qual nós conhecemos. Agora sim, no quarto e último lugar, no versículo 9 e 11, não vou fazer a leitura, já fiz logo no início, ele glorifica a Deus. Ora, Jesus glorifica a Deus. Eu fico um tanto entristecido, não pelas inúmeras atividades que as nossas igrejas evangélicas no Brasil têm, mas pela forma como elas muitas vezes vão conduzindo as coisas. Elas vão promovendo cada vez mais e mais as igrejas em detrimento da pessoa de Jesus. A gente precisa entender que quem precisa ser promovido, enaltecido, etc. e tal, é a pessoa de Cristo Jesus. Ela que deve estar centralizada e não ser destronada para dar lugar a ministérios tais, praticamente extraordinários, espetaculares, homens grandes diante de Deus que fazem acontece, ou seja, deturpando todo o sentido do Evangelho e desse teor bíblico. A gente precisa realmente promover
Jesus Cristo, não necessariamente a igreja. E Jesus faz isso. Ele glorifica a Deus, o Pai. Ele se humilhou pelos outros e Deus o exaltou acima de todas as coisas. E o resultado foi o quê? A glória de Deus. Não foi a glória humana. Até porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Mas as pessoas parecem que não leram esse versículo na Bíblia. As pessoas querem ser, sim, aplaudidas. As pessoas querem ter reconhecimento. Tem até uma musiquinha, não é crítica não, mas que diz assim: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Mas se você não for reconhecido por alguma coisa que você faz ou pelo que você é, você fica chateado. Mas aqui não. Busca tão somente a glória de Deus. A gente sabe que a exaltação de Cristo começou com a sua ressurreição. Ele ressuscitou dentre os mortos e voltou em vitória para o céu, elevando-se no trono do Pai. A sua exaltação, portanto, a gente fica patente diante dos nossos olhos quando a gente lê a Bíblia. Ele vai e inclui aqui algo que sobre a autoridade soberana sobre todas as coisas no céu, na terra e debaixo da terra. Todos se prostrarão diante dele. Um dia todos vão se colocar de joelhos diante dele e confessar que ele é o Senhor. É claro que as pessoas podem se prostrar e confessar hoje e receber essa dádiva da salvação que ele oferece. Mas a gente precisa entender que se colocar de joelhos diante de Jesus significa salvação, significa se colocar diante dele também no dia do julgamento. E quando a pessoa, vou dizer assim, não aceita Jesus aqui, eu não entendo. Às vezes a gente quer dar uma forcinha para Deus, ou até mesmo tentar amenizar as questões. Tem pessoas que vivem aqui na terra que não querem nenhum compromisso com Deus. Seus joelhos não se dobram. E o resultado vai ser o quê? No dia de julgamento, a condenação. Mas acontece que Jesus não veio para condenar o homem. Jesus veio para salvar. E a gente precisa, vou dizer, fazer esse alerta para tais pessoas. O propósito da humilhação e exaltação de Cristo, como eu já disse, é a glória de Deus. Há uma alegria da submissão, e essa alegria não é resultante apenas de ajudar os outros ou de participar da comunhão do sofrimento de Cristo, mas principalmente saber que Deus está sendo glorificado. Por isso que hoje no culto fúnebre foi enfatizado a importância do testemunho cristão diante da igreja, perante Deus e da sociedade também. Porque nós devemos deixar a nossa luz brilhar por meio das nossas boas obras e desse modo glorificando ao Pai nos céus, porque é o que está contido lá em Mateus capítulo 5, versículo 16. Talvez, meus irmãos, e finalizo, não vejamos a glória no presente, mas veremos quando Jesus voltar e recompensar seus servos fiéis. Recompensa servir a Deus, recompensa ter Jesus como nosso modelo supremo, como nosso padrão de vida. E finalizo com um versículo bastante conhecido, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos use e que Ele possa fazer que os seus propósitos venham se realizar na nossa própria vida. Amém. Estamos chegando ao